Oi, nono ano, tudo bem? Essa é a nossa semana de prova, né? Nossa prova é na quinta-feira, mas como nós temos um feriado na quarta, então hoje a gente teria nossa aula. Aí nós temos, amanhã nós não temos aula, quarta feriado, na nossa quinta-feira a gente já retoma com as provas. Então o que nós temos aqui? Nós temos a unidade 3, que vai ser abordada e contemplada nessa prova toda, tudo bem? Então a gente tem o relato de experiência oral, colocação pronominal e a regência pronominal, né, próclise, ênclise e mesóclise, e a questão dos aspectos da oralidade, tudo bem? Então nós vamos trabalhar a nossa prova dessa forma. Então nós vamos desde a unidade 3, que é a página 90, até o que nós fizemos aqui, que é a página 111, tudo bem? O resto nós conseguimos fazer na sexta, tá? E aí nós temos então a nossa prova, né, propriamente dita, em que vai ser alguns aspectos que eu quero colocar com vocês sobre atenção, né, e além de passar a prova aqui um pouquinho com vocês. Então, vocês precisam prestar atenção quando eu estou afirmando alguma coisa, por exemplo, o texto acima é uma transcrição de um relato oral, eu já afirmei isso. Se eu coloco que é para responder com falso ou verdadeiro, não é para assinalar, tá? Então, se tem lá A, B, C, D, E e tem um negocinho na frente, provavelmente é para colocar que é falsa, é verdadeira, né? Então, é para colocar falsa ou verdadeira. Tudo bem? A prova vale, as questões tem lá o quanto vale cada uma, tá? Quem pegar o arquivo em PDF vai ver que a primeira questão tem uma carinha para baixo, mas é que provavelmente deve ter saído o sinal invertido de interrogação, de parênteses, tá? Então, se alguém já pegou essa prova, desconsidere, por favor. Depois a gente tem ainda falando sobre a questão, né, do uso do relato oral, né? A gente tem aqui se ele é na terceira pessoa do singular, quais são as características que tem ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui a fala do Du, né, de Hermann, pode ser considerado um relato oral, não sei o quê, porque possui a seguinte característica. Então, é uma alternativa só também que estaria correta, né? Depois eu tenho aqui essa que eu queria explicar bem com vocês. Antes da questão 3, eu tenho dois textos, o texto 1 e o texto 2. Os dois em negrito e com algarismo romano, em itálico também. Eu tenho o texto 1 e o texto 2. Eu tenho que associar as frases, né? A frase 1 e a frase 2, às afirmações que seguem aqui embaixo. Então, por exemplo, a primeiro parênteses aí, o entrevistado é falante de português de Portugal. Refere-se a qual frase? A frase 1 ou a frase 2? Tá? Então, se referir à frase 1, coloca 1 em algarismo romano. Se referir à frase 2, coloca 2 em algarismo romano, tá? Na questão 4, que vale um pouco mais, né, do que as outras, vocês vão ver aí quantos pontos valem cada questão. O que vocês têm que fazer? Tem uma oração. Vocês vão ter que dizer para mim se ali está com próclise, ênclise ou mesóclise. Tá? Então, assim, ó, selecione com um X, então vai ter que colocar um xizinho, a colocação pronominal correta para as orações abaixo. Em seguida, responda qual regra gramatical justifica a sua escolha. Por exemplo, você escolheu ênclise naquela frase que tá ali. Porque, segundo a regra gramatical que vocês têm aí no livro de vocês, que vocês têm na videoaula que foi dado, ela é ênclise por causa disso, tá? Então tem que colocar corretamente, ela vale bastante, ela tem um peso grande. Lembrando que qualquer erro de ortografia, acentuação, mesmo que seja digitado, você deixa de ganhar, né? Então você tem uma penalidade aí de 0,01 para cada erro, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, um ponto final e etc. Depois a gente tem uma propaganda aqui que vai trabalhar uma questão do pronome, né? Vai trabalhar uma questão de interpretação pessoal, além de pronome, tá? E depois a gente tem essas últimas três aqui que fala sobre
qual tipo de pronome que está relacionado ali na propaganda, a quem a campanha se refere, né? Quem é esse pronome que está ali na campanha, ela se refere a quem, e um pronome que tem ali, um pronome nela, ela se retoma ou ela se refere a qual termo da propaganda. Então, a gente vai analisar esse ponto, tá? Depois eu tenho também uma alternativa para vocês assinalarem quanto à colocação pronominal. Então, é uma alternativa que tem a colocação pronominal corretamente. Tudo bem? Então, acho que é isso. Nossa prova segue dessa forma. Façam com atenção, não façam pesquisa na internet, nem entre vocês. Vocês não estão contribuindo em nada fazendo isso, né? Vocês não contribuem para o crescimento de vocês se vocês copiarem do Google, do Braille, lá, todas essas outras plataformas de pergunta que existem na internet, porque o Dr. Google ele só vai informar vocês, ele não vai formar vocês. A formação de vocês vem dia após dia através da formação da graduada de conhecimento que vocês têm. Então, todo dia vocês conseguem aprender um pouquinho, tá? Então, foco em tudo isso. Usem todas as videoaulas que vocês quiserem, usem os livros. E hoje aproveitem para fazer aí uma ficha de estudos. Vou estar pela plataforma, no diário, aí na manhã de hoje, para o que vocês precisarem, tudo bem? Então, é isso, nono ano. Fiquem com Deus e até a nossa prova.